Amém. Podem sentar. Quero ser muito objetivo e claro e breve, em razão da garganta que não está me ajudando já há alguns dias. Há alguém aqui nessa noite enfrentando um problema aparentemente insolúvel, para o qual não vê saída, seja ele de ordem pessoal, familiar, seja ele enquadrado na saúde, num desejo, numa vontade, seja ele comercial, financeiro, enfim, não que a gente tenha soluções mágicas, graças a Deus não temos, mas certamente há pessoas que enfrentam problemas difíceis. Não falo dos problemas rotineiros da vida, porque esses aí foram socializados pela vida e todos os seres humanos na face da terra, em qualquer idade, ao seu próprio modo, vivem os seus problemas, as suas dificuldades, as encruzilhadas da vida, os becos sem saída e, de alguma forma, em algum momento, nós enfrentamos essas dificuldades. Mas há problemas que realmente são problemas com P maiúsculo. São problemas que fogem ao controle. E o que desespera num problema é quando a solução já não depende da engenharia humana, das engrenagens da vida, do que nós podemos fazer. É quando o problema foge à nossa administração e nós já não temos como resolvê-lo, imaginar saídas para que nos vejamos livres, libertos destas situações de cerco. Alguém aqui vive uma situação assim? Repito, não um probleminha do dia a dia, mas problema de verdade? Levante a mão. Muito bem, vejam só. Assim somos. O texto que acabamos de ler é um dos textos mais ricos, se posso falar assim, do Novo Testamento dos Evangelhos. A situação em Jerusalém estava tensa, difícil, havia eletricidade, por assim dizer, no ar. Conspirações, temores, receios, suspeitas, medos, inseguranças. De tal forma, a coisa estava complicada que Jesus tomou uma decisão e naqueles dias afastou-se da cidade. E o capítulo antecedente é claro, quando diz que ele afastou-se porque queriam tirar-lhe a vida. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo poder nos céus e na terra, mesmo sendo quem era, não abriu mão da prudência, da sabedoria, daquilo que se tem de fazer para que a fé não vire aventura, para que a fé não seja transformada em uma brincadeira de mau gosto que vai redundar em dores e em prejuízos. Usando a mente sadia, ele viu a situação e resolveu afastar-se até que as coisas se acomodassem, até que as coisas tomassem um rumo. E diz o capítulo antecedente que ele foi para uma passagem do Jordão, onde João Batista batizava. O nome dessa passagem é Betáraba. Era ali que João batizava. Essas passagens existiam por força das tensões religiosas, étnicas e culturais. Muito tempo antes, séculos antes, havia acontecido uma divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e o Reino do Norte sincretizou-se, envolveu-se com idolatria, com paganismo, e ali eles se estabeleceram na região de Samaria. Por isso havia um ódio latente, um desprezo latente por samaritanos.
E foram criadas passagens no Jordão. Porque quando um judeu descia do norte para o sul, norte a Galileia, sul a Judéia, onde estava Jerusalém, ele não podia cruzar o território de Samaria com o semblante voltado para Jerusalém. Então eles atravessavam o Jordão, passavam ao lado de Samaria e outra vez atravessavam o Jordão e entravam na Judéia, e Betara era uma dessas passagens. Ali estava Jesus quando recebe uma comitiva que lhe traz uma notícia. O seu amigo Lázaro estava gravemente enfermo. O interessante do texto é que o versículo sucedente, ele diz assim, que ouvindo isto, Jesus demorou-se 2 dias ainda para subir a Jerusalém. Diante da urgência, o normal seria correr, apressar-se. No entanto, ao receber a notícia, ele diz: vamos aguardar um pouco. E fica 2 dias, e depois de 2 dias resolve subir a Jerusalém. E quando chega lá, uma série de coisas acontecem, e há muitas lições nesse capítulo 11, eu quero destacar umas 3 para a nossa vida nessa noite. Porque o que torna a Bíblia Bíblia é a aplicação dela, independentemente de tempo, de cultura, de ideologia, de qualquer coisa. Porque ela é formada por princípios, princípios que não morrem, princípios que são eternos, princípios que acompanham o ser humano desde a sua criação e acompanharão até o último dia. Jesus então vai, e quando chega a Betânia, que é uma vila na zona metropolitana de Jerusalém até hoje, ainda há vestígios e alguns resquícios da vila de Betânia, ele então vai à casa que para ele era um lugar de refrigério, agradável, eram amigos, diz a Bíblia que ele amava Marta, Maria e Lázaro, era uma família amiga, gostava, devia haver afinidades pessoais entre eles e Jesus, entre Jesus e eles, de tal forma que ele sentia-se bem, ele gostava de frequentar habitualmente aquela casa, era um lugar agradável para ele. Quando ele chega, ele é recebido por algumas pessoas que conheciam a amizade, e dentre elas está Marta, a irmã de Lázaro. Eram Marta e Maria. Diz a Bíblia que Marta era aquele tipo agitado, que não parava, que corria de um lado para o outro, que gostava, como se diz aqui no Nordeste, de mostrar serviço, de ter relatórios para apresentar, de estatísticas. E a outra era circunspecta, era uma pessoa que vivia compenetrada, e o texto é claro, enquanto uma corria de um lado para o outro, a outra ficou ali aos pés de Jesus. Quando nós lemos o contexto antecedente, nós entendemos por quê. Esta Maria foi aquela que fora perdoada de um número sem fim de pecados, e que um dia na casa de Simão, na hora da janta, quebrou um cântaro com unguento, um jarro de pedra, de alabastro. E quando foi criticada pela religiosidade, porque a religião gosta de crítica, gosta de descobrir defeitos. A 99 virtudes ela vê o defeito. E Simão, religioso, disse: esse dinheiro podia ser gasto de outra forma. Até Judas opinou. E o Senhor então disse uma coisa extraordinária, disse: aquela a quem muito ama, aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Sabe o tamanho da dívida, sabe o tamanho do furo. Esta é a mesma Maria que agora, quando Jesus chega na casa de Lázaro, na casa dela e na casa de Marta,
põe-se outra vez aos pés do Senhor e ali fica calmo. Começa uma sucessão aí de acontecimentos que são pedagógicos para a nossa vida. O primeiro deles é que Marta, aliás, diz assim, lamenta a morte do irmão, e Jesus diz: Marta, calma, ele vai ressuscitar. E ela então, como boa teóloga, como boa bacharela em teologia, olha para Jesus e diz: eu sei, nenhuma novidade você está me dizendo. Claro, eu aprendi que ele vai ressuscitar no último dia. A afirmação não estava teologicamente errada, academicamente errada. O que ela disse era verdade. O que o ensino não deu a ela foi a percepção de Deus. Ela aprendeu muito sobre Deus, mas não conhecia Deus. Ela estudou muito a respeito dele, mas ainda não tinha intimidade com ele. Eu já contei aqui que uma vez o reverendo Antônio Elias, meu pai na fé, me chamou e disse: você já leu demais a respeito de Deus, leia agora a Bíblia. Você já leu muito a respeito da Bíblia, pare e leia a Bíblia. Foi o melhor conselho que ele me deu na vida, talvez. Marta sabia tudo sobre ressurreição, sobre morte, sobre o último dia, sobre escatologia, sobre o futuro, mas ela não tinha percepção, tanto que quando ela diz a Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar, o Senhor responde, diz Marta: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição não vem, a ressurreição chegou. A ressurreição não vai acontecer. Marta, a ressurreição está aqui. Sou eu. A ressurreição não é uma coisa que está numa agenda, num calendário prioritariamente. A ressurreição é uma pessoa, e esta pessoa sou eu. É a mesma coisa que ele diz lá nos confins de Zabulon, no norte da Galileia: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. Próximo, não no sentido de calendário, mas de distância. Chegou. Quando o rei pisou, o reino chegou. E esta é a primeira lição. Nós não temos que depender de calendário, de agenda, de momentos especiais, porque a ressurreição está conosco, habita em nós. É preciso que nós entendamos que muito mais que decodificar a divindade pela via do aprendizado, é conhecê-la, é poder dizer: eu o conheço. Quando Nietzsche proclamou a morte de Deus, a juventude universitária da Europa entrou em ebulição. Era a conversa do momento. Muros foram pintados, universidades estenderam faixas, e a frase mais célebre daqueles tempos foi a afirmação de Nietzsche: Deus está morto. Elie Wiesel, prêmio Nobel de Literatura, quando perdeu a família no campo de Auschwitz, ele disse: naquele campo não morreu só minha família, morreu também o meu Deus. E quando um jornalista da CBS perguntou ao Dr. Billy Graham numa entrevista: Deus está realmente morto? Na sua simplicidade de comunhão com Deus, ele disse: não, acabei de falar com ele hoje de manhã no jardim lá de casa. E o rapaz ficou ali meio desconcertado, porque esperava uma resposta acadêmica, uma dissertação. O que Marta precisava não era de informação, era de conhecimento. O que Marta precisava não era dizer aprendi, era dizer eu conheço. O que Marta precisava era de relacionamento, o que nos evita cair em determinados precipícios da vida. Não é o conhecimento, porque o conhecimento gera soberba, mas o amor gera comunhão. É dizer: não vou, não faço, não quero, não posso, não por causa de normas, de imposições, de regrinhas, mas porque há alguém que eu amo acima de tudo, e por amor a ele eu não faço. Quando Gregório Gordo, fundador do Comando Vermelho, eu conto a história dele nos cursilhos,
dos maiores bandidos que o Brasil já conheceu. O Comando Vermelho foi fundado por Gregório Escadinha Viriato, e japonês. Estava preso em Bangu, no presídio de segurança máxima, e o Caio foi lá pregar durante algum tempo. Gregório converteu-se, entregou a vida a Jesus. Caio o levou para trabalhar na Vinde. E foi uma ironia, porque Gregório, com quase 2 metros de altura, tinha a reputação de ser o maior ladrão de automóveis da história do Brasil. E ele foi posto como chefe de estacionamento da missão. Você chegava lá e dava a chave do carro ao gordo. Chegou um dia um advogado que foi secretário de Segurança Pública e depois governador. Quando olhou, que desconfiou, ficou trêmulo, mas deu. E perguntou lá em cima: aquele é quem eu penso que é? E o Caio disse: aquele é Gregório, o maior ladrão de carros do Brasil. E o advogado disse: o senhor não acha que é um péssimo cartão de visita? Ele disse: ao contrário, é o melhor de todos. Gregório é a prova de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Gregório foi assassinado, morreu num banho de sangue, foi metralhado na principal avenida de Niterói. E um irmão nosso da primeira igreja batista, que trabalhou, porque é do Instituto de Criminalística, achou o diário escrito à mão e abriu aleatoriamente e nos contou que ali estava uma frase. O gordo havia escrito: prefiro morrer do que trair aquele que deu a vida por mim. Nunca foi a um seminário, a uma faculdade, nunca estudou a Bíblia sistematicamente, não tinha nenhuma formação teológica, mas havia uma coisa: o coração estava prenho de amor por Jesus. Conhecia. Não era apenas um saber intelectual. Sabia a quem devia a vida, de onde foi arrancado, que libertação operou o Senhor da vida dele. Era isso que Marta não sabia e Maria sabia. A pergunta que fica para a gente numa noite assim, até para quem prega o Evangelho, eu conheço muitos pregadores que se converteram depois de anos de ministério. Eu batizei um lá no Rio Grande do Sul, que converteu-se depois de anos de pastorado. Teve a coragem de dizer: eu não era convertido, eu era convencido. Academicamente sabia tudo, mas nunca podia ou pôde abrir a boca para dizer, como o apóstolo Paulo: eu o vi, eu conheci, eu estive com ele. O primeiro passo para o milagre, queridos, hoje, milagre não é mercadoria para ser vendida. Milagre não é mercadoria para ser negociada. Há um abuso grande, mas milagre é realidade. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus muda. É que você, hoje, diga: eu quero conhecê-lo. Para que você não diga como Marta: eu estou querendo cura, um dia vai acontecer. Por que um dia? É hoje. A cura está aqui. Eu tenho um problema que me prende e um dia eu serei livre. Porque um dia é hoje. Aquele que quebra todas as algemas está conosco. Um dia ele vai ressuscitar. Porque um dia é hoje, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. O grande problema é quando a gente quer fazer o que só Jesus faz. E aí a gente começa a querer manipular Jesus. Faz isso, faz aquilo, senta aqui, não senta, some, come, não come, bebe, não bebe. Obedeça direitinho, Jesus. Queridos, o Senhor é o Senhor da liberdade. É por isso que eu sou fã daquele leprosinho de Mateus 8. Aquele leproso, tá? Quando eu chegar lá, eu quero conhecer aquele leproso. O leproso diz a Jesus: se tu quiseres, tu podes. Disse tudo. O problema não é querer, não é poder. Poder você pode, eu quero saber se quer. Aí Jesus diz: quero, fica limpo. E ele foi curado na hora. Uma conversa rapidinha. Conversa que não durou 1 minuto. Se tu quiseres, tu podes curar. Quero, fica limpo. E diz a Bíblia: a pele ficou como a de uma criança. Eu quero dizer a vocês, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui.
Eu teria outros lugares para estar. Que o Senhor da vida está aqui conosco. C.S. Lewis conta que um dia atravessava o Hyde Park em Londres, indo para um culto, e encontrou um amigo dele que era ator conhecido na Inglaterra. E ele perguntou ao amigo: opa, você aqui, para onde é que você vai? E o amigo disse: eu estou indo para a igreja tal ouvir a pregação. E C.S. Lewis disse: mas você não acredita no que o pastor prega. E o amigo ateu disse: mas ele acredita. Então é por isso que eu vou. Então, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, de jeito nenhum. Por isso que eu digo a você: creia, o Senhor está aqui. A segunda coisa que nós aprendemos é com relação ao tempo de Deus na nossa vida. Olha o que Marta diz ao Senhor: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, educada e polidamente, ela está dizendo: você é um Deus atrasado, perdeu a hora, chegou depois. Se fosse hoje, ela ia perguntar: quebrou o relógio? Foi que houve? É outro fuso? Ela faz primeiro uma confissão da verdade: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade. Mas o que ela não está confessando é que ele está ali. O que ela está dizendo é: perdeu a chance. Por que ficou mais 2 dias? Por que não correu quando a notícia foi dada? Quem deu a notícia nos disse que o senhor, quando foi informado, disse assim: vamos ficar aqui mais 2 dias. O que Marta não sabia, e eu botei isso na mensagem da noite hoje, é que se ele fosse pontual, seria a cura. Como ele atrasou, foi ressurreição. O milagre foi maior. Quando Deus demora, é porque o milagre vai ser maior. Eu tive um amigo de juventude, eu posso dizer o nome dele, porque a história é bonita, chamado Geminiano Crispim. Era o gênio da turma. Foi para o ITA, fez engenharia, especializou-se, tornou-se físico nuclear, doutorou-se, pós-doutorou-se, um gênio. Aí casou. Aí disse a mim: planejei tudo. Depois de 2 anos eu quero o primeiro filho. Com mais 2 quero o segundo, com mais 3 quero o terceiro. Calculou tudo. Aí a mulher engravidou, nasceram 3 de uma vez. Diga aí, geminiano. Cadê a fórmula, geminiano? Interessante que nós nos encontrávamos e ele reclamava das tentativas e ela não engravidava. Deus fez com o geminiano, mutatis mutandis, o que fez com a família de Lázaro. Deus não atrasa. Quando a gente pensa que ele atrasa, é porque a coisa vai ser maior do que nós pedimos. Se Jesus fosse pontual, Lázaro ia ser curado. Ia, claro que ia. Jesus, entre aspas, atrasa, uma ressurreição é operada, e Deus já tinha um plano nisso. Sabe por quê? Porque se você ler o capítulo 12, é a entrada triunfal dele em Jerusalém. Os judeus haviam preparado a cidade e a opinião pública para recebê-lo com indiferença, possivelmente todo mundo trancado em casa. Aí Jesus entra pelo portão da cidade, por uma das portas da cidade, tendo ao lado quem? Lázaro, que eles haviam enterrado há 4 dias. Aí toda a programação, protocolo quebrou. Já havia um projeto. Então, a segunda lição é esta: não se desespere, Jesus não atrasa.
Jesus não depende disso aqui. Ele é supra-tempo, supra-horário. Quando começar a chegar as sensações de atraso, creia, é por isso que eu digo, se escorar a vida no sentimento, afunda. Quando a tristeza bater, porque está demorando, ao invés de se sentir para baixo, diga, vai ser melhor ainda. Não sei como, não sei quando, de que jeito, agora uma coisa eu sei. Primeiro, que ele vem, ele não falta, e quando chegar a festa vai ser maior. O que Marta deve ter dito depois, um dia eu vou perguntar a ela, foi a seguinte frase: Senhor, se tu tivesse chegado na hora, tinha sido tão triste, né? Ainda bem que o Senhor atrasou, bendito atraso. E a última lição, olha aqui para mim, é que para Deus não há nada irreversível. Lázaro já fedia. Olhe, eu já senti mau cheiro de cadáver, é um dos piores que existem. Pouca coisa tem um cheiro pior do que cadáver. A Bíblia diz que ele estava em putrefação, já cheirava mal. Do ponto de vista humano, todas as possibilidades bloqueadas, liquidadas, arrasadas, mortas, não tem mais jeito, não tem mais solução. A lógica cartesiana dita que acabou, é começo, meio, fim, chegou ao fim e pronto, nada mais lógico. Aí o Senhor põe-se à porta do túmulo e fala com o defunto. Se fosse hoje, eu mandar buscar Vicente Filizola ou Tércio. Chama que o homem surtou. Olhe com quem ele está falando. Coitadinho. Passou a vida delirando. Passou a vida vivendo de miragem. Está aí no que deu. Agora está gritando para defunto. Só que quando Deus grita para defunto, Ele ouve mais do que você está me ouvindo. Eu não sei até onde aquela voz foi, mas foi longe, foi. Em 1977, eu e o então pastor Paulo Garcia, nós dois bem novos aí, novinhos, jovens, entramos naquele túmulo, pela primeira vez na vida. Descemos até lá dentro, onde o corpo estava. Oramos ali de mãos dadas. E pedimos a Deus que, no nosso ministério, a morte fosse banida pelo grito do Senhor ressuscitado. Que onde quer que a morte se instalasse, na alma, nas emoções, nos relacionamentos, nas esperanças, na fé, na agonia da vida, onde quer que a morte montasse um acampamento, oramos eu e ele ali de mãos dadas, e lembro quando ele orou e disse, que o brado da vida se faça ouvir da tua boca e a morte bata em retirada. Subimos aquela escadaria do túmulo em Betânia, cantando, louvando a Deus com as mãos para cima. Eu não quero trabalhar sobre isso. Agora, olha aqui para mim. Todos os impossíveis da sua vida podem ser banidos hoje em nome de Jesus. Tudo aquilo que é dado como morto, tudo aquilo que você já sente o cheiro de podre, tudo aquilo que para você já não tem mais jeito, todas as esperanças sepultadas, todas as certezas enterradas, hoje, se você crê, o Senhor vai dizer, vem para fora, e a festa vai começar. Foi assim com o Volô, cantamos um louvor dele ainda agora, antes mesmo que eu fosse alguém. Volô estava caído numa calçada de Curitiba, entupido de cocaína, com uma seringa na mão. E ele disse que naquela hora de desespero, hoje Jolô é um menino formado, menino não, já é um senhor, é um engenheiro formado pelo ITA em São José dos Campos, mas ia morrer, e ele me contou que naquela calçada em Curitiba,
sem conhecer Deus, sem nada, ele dirigiu-se a Deus e disse: tem misericórdia, ajuda-me. E ele disse que de um lado estava a seringa, e ele virou para o lado errado, e viu uma luz diante dele, nasceu de novo, tornou-se um pregador do Evangelho. Foi assim com Kleber Lucas, que conheceu Jesus prostrado numa esquina de Niterói, empanturrado de maconha. Foi assim com Azaf Borba, filho de um capitão do exército, desiludido por psicólogos, psiquiatras, vomitado numa rua de Porto Alegre, com a cabeça entupida de drogas pesadas. Quando todos diziam não pode, Jesus disse pode. Hoje nós cantamos louvores de Volô, hoje nós cantamos louvores de Kleber Lucas, hoje nós cantamos louvores de Azaf. Sabe por quê? Porque quando a morte disse não tem mais jeito, o Senhor disse vem para fora. Seja lá o que for, queridos, uma doença terminal, uma impossibilidade que mata uma esperança e que a ciência não pode resolver, algo que a lógica ensina que acabou. Hoje, o mesmo Senhor quer dizer: Lázaro, vem para fora. O que foi dado perdido volta. O que foi dito que não tem mais jeito vem. Aquele a quem se diz que não há esperança retorna. Volta para a vida. Ou nós cremos nisso, ou me permitam a expressão, nós somos uma turma de iludidos. Vivemos de miragens, de mentiras, mas esta é a verdade em nome de Jesus. Eu conheço criminosos que foram transformados, prostitutas em última instância que foram restauradas, dependentes para os quais não havia mais saída. Conheci uma senhora que na Argentina, em razão de um câncer ósseo, chegou a pesar 34 quilos, e Carlos Anaconda, um grande empresário argentino que Deus chamou para o ministério e largou as empresas e disse aos filhos: tomem conta de tudo, eu vou pregar o Evangelho. Pregava numa esquina de Buenos Aires e passaram com ela do outro lado, e ele apontou e disse: você está curada em nome de Jesus, está viva até hoje. O que não se pode é fazer comércio. Me permitam a crueza da palavra picaretagem, mas a picaretagem não anula a verdade de que Jesus é a ressurreição e a vida. E o que era para terminar em choro, se fosse hoje terminava em farra santa, em samba gospel. Eu escrevo essas mensagens e às vezes eu digo: meu Deus, será que eu não estou parecendo otimista demais? Porque quanto mais eu acho promessa, mais tem. Digo, eu quero ver quando é que vai acabar. Quanto mais esperança eu procuro transmitir, mais encontro. Porque é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, hoje à noite, sem nenhum tipo de drama, nem querer provocar emocionalismos, mas dizer a verdade, aprenda 3 coisas. Primeiro, Jesus não está atrasado na sua vida. É que o milagre vai ser maior. Segundo, não espere pela ressurreição, ela está aqui. E terceiro, quanto mais feder, me desculpa a expressão, mais vai cheirar. Para ser grosso e curto. Quanto pior for o cheiro, maior é a probabilidade do perfume. Há mais de 30, quase 40 anos, Deus mandou através de Joãozinho do Rio Grande do Sul, por isso que eu sou louco por ele,
e tenho dito a vocês que Ele é autoridade sobre minha vida daquele tamanho, esteja onde estiver. Eu estava numa reunião com mais de 2.000 pessoas e João veio correndo falar comigo e disse: Deus acabou de me dar uma palavra para você. E anotou. Antigamente havia uns selos do correio desse tamanho. A turma nova não sabe o que é isso não. Era desse tamanho. E ele anotou os textos atrás do selo e disse: leia, não leia o capítulo, leia só os versículos que Deus me deu. E eu fui para casa. Era uma segunda-feira. Li e fui dormir. E foi naquela madrugada que eu vi o Senhor na minha frente em pé. E essa é uma história que eu conto muito pouco, porque é preciosa demais. E eu sempre digo, não sou menino, não sou maluco, não sou místico, alucinado, mas a verdade é essa. Chegou junto de mim, e o primeiro verso que ele disse para mim ler foi Ezequiel 16, e verso 6. Passando eu por junto de ti, Deus falando, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. O segundo foi o 9. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. O terceiro foi o verso 10. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com peles de animais marinhos, e te cingi os lombos com linho fino, e te cobri de seda. O antepenúltimo foi: mas eu me lembrarei da minha aliança feita contigo nos dias da tua mocidade, quando eu tinha 12 anos, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. O penúltimo foi: estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. E o último: para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado de tudo quanto fizeste, diz o Senhor dos Exércitos. Pronto. Foi o melhor antidistônico que eu tomei na minha vida. Naquela madrugada, eu tive essa que foi a primeira e única visão que Deus me deu em toda a minha vida. Tudo isso, que eu raramente conto isso, para dizer a você que está aqui hoje: primeiro, a ressurreição chegou. Segundo, não há atraso. Ele chega na hora. E terceiro, não há sepultura que segure a bênção quando Ele diz: vem para fora. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar um louvor? Agora eu quero convidar aqui à frente aqueles que nessa noite estão diante do irreversível, do improvável, do imutável, da impossibilidade, do túmulo lacrado, da espera, do medo, que diz: Deus atrasou. Daqueles que querem conhecer Deus pelas vias da intelectualidade, do entendimento, mas hoje aprende a ficar como Maria, quietinha aos pés do Senhor. Eu acho que Maria estava dizendo: enquanto Marta discute, eu aguardo, porque Ele vai fazer alguma coisa. Eu conheço. Vamos cantar, e os que quiserem e crerem, venham para cá em nome de Jesus, e depois nós vamos orar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão queimando
sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Pai, obrigado, Senhor, por uma palavra de esperança. Quando chegamos aqui com o coração quebrado, moído, fracos, abrindo espaço para que Satanás enchesse nossa mente de dizendo que não tem mais jeito, que acabou. E o teu evangelho vem e diz que não acabou ainda. Que diante daquelas portas existe um caminhão de possibilidades, de restauração, de cura, de libertação, de um novo tempo. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Restaura a nossa mente para uma mente conforme a tua, na certeza de que ainda não acabou. Nós não estamos ainda tomando posse, vendo ainda, mas tu disseste, está consumado. Já está pronto, apenas ainda não pegamos, não estamos sentindo, não estamos vendo, mas está pronto, está consumado, porque esta é a verdade da tua palavra. Enche teu povo, Senhor, com esta certeza, enche esse teu povo com essa fé, que crê que é tua verdade, e que tudo que pensamos e sentimos é mentira, porque está fora da tua verdade. Que possamos ter esta noite esse coração cheio de fé, cheio de esperança, apenas aguardando, porque a bênção vai ser maior, porque é assim que tu fizeste com todos aqueles que esperam com fé, a bênção vai ser maior. Apronta cada um para receber, que possamos estar com esse coração esperançoso, para que possamos receber assim como José esperou tantos anos, porque o Senhor estava preparando para ele uma rampa para subir para aquele trono. Faz isso com teu povo, Jesus, e que possamos lá adiante voltar para testemunhar e dizer que só tu és Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor e vamos com alegria voltar ao nosso lugar. Cantemos com alegria. Encha a sua boca e cante com alegria. Cante, porque vai ser ressuscitado. Eu creio nisso. Faz isso, Deus. Amém.